Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Diga os nossos colocando na presença do Senhor. Para iniciar, gostaria de ler uma passagem bíblica aqui, Jeremias 18. Ou 2 ou 3 e 4. Consegue achar lá, mãe? Tá, vou ler aqui. O pote de barro. O Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme ele queria. O Senhor estava mostrando para Jeremias que ele é o oleiro e nós somos como vasos, e muitas vezes nós precisamos ser refeitos novamente. Feche teus olhos. Pai querido e santo, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Oh Deus Santo, se há rachaduras, Pai, se há algo imperfeito, Pai, no vaso, Pai, que está aqui, Pai, como um oleiro, Senhor, queremos que o Senhor nos faça de novo, Pai, como um vaso como o Senhor quer, Pai, como o Senhor deseja, Pai, conforme a tua vontade, Senhor, a tua boa, agradável e perfeita vontade, Pai. Faz de novo, Senhor. Eu largo tudo para viver o tudo. Eu largo o erro para viver Jesus. Eu largo a vida para viver a tua. Oleiro me defaz. Eu largo tudo para viver tudo. Eu largo
Que o teu nome seja exaltado, Senhor, neste lugar, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Pai. Tu és santo, Tu és santo, teu nome é santo.
Pois o seu
sangue, minha alma limpou, seu sacrifício no Calvário me resgatou. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. A Ele me rendo, posso descansar. Sei que o Autor do amanhã me guiará. Essa é minha história, a minha canção. Louvo meu Salvador e Rei, meu coração. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. É hora de clamar ao Senhor. Nós, a igreja ouvir e todos os servos, Senhor, é o momento de clamar ao Senhor. Clame a Ele. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. É por isso que eu confio. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. É por isso que eu confio. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. É por isso que eu confio. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. É por isso que eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. O Senhor Santo nunca falhou, Pai. Jamais falhou, Pai. Por isso podemos confiar em Ti, Senhor, porque nunca falhará. O Senhor nunca nos abandonará. Se nós clamarmos ao Senhor, o Senhor
confiar. É a sua palavra. A sua palavra não é vazia. Ele não volta atrás. Você pode confiar. Por isso eu confio. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. É por isso que eu confio. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. É por isso que eu confio em Deus, meu Salvador, e jamais falhou, e nunca falhará. Amém. Amém. Nós podemos confiar em Deus. Essa música começa com 3 frases que me chamou muito a atenção. Ela diz assim: sou de Jesus. E você está aqui hoje porque você é de Jesus. Você não é da igreja que eu vi, você não é do pastor Jefferson, não. Você é de Jesus, por isso você está aqui. A outra palavra, outra frase que me chamou muita atenção é: confio em no presidente atual. Confio no presidente que virá. Confio no meu patrão. Confio no meu marido. Confio na minha mulher. Confio no meu vizinho. Confio em Deus. É nele que nós temos que confiar. É nele. É nele que nós temos que depositar a nossa confiança. E aí tem uma frase ali que a gente ficou repetindo no refrão, que diz assim: clamei a Deus e Ele ouviu e me atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e me atendeu. Você pode dizer isso. Você pode dizer isso: eu clamei a Deus, Ele me ouviu e me atendeu. Você já teve essa experiência? Você já teve essa experiência de clamar a Deus em algum momento muito difícil, muito duro e inesperado? Ele ouviu e te atendeu. Deus tem um lugar específico para ouvir a nossa oração? Eu preciso ir para um lugar específico para Deus ouvir a minha oração? Não. Tem um relato da Bíblia que o cara foi para um lugar que ele não esperava. Passou 3 dias lá. Confesso para vocês, não era um hotel subestrelas, não era gostoso e eu não queria estar lá. Lembra o nome desse cara? Quem arrisca? Jonas! Foi para a barriga do peixe, ficou 3 dias lá. Na barriga do peixe, tudo que tem lá. Você deve imaginar o que está lá dentro. No escuro, sem muito oxigênio, com um cheirinho bem gostoso, balançando de um lado para o outro, subindo e descendo, sem saber para onde iria. O que ele fez lá na barriga do peixe? Clamou a quem? Ao pastor da igreja dele. Pegou o celular e falou: pastor, você não imagina onde eu estou, pastor. Não sei como é que deu sinal aqui, mas você não imagina onde é que eu estou. Foi assim? Não. Ele clamou a Deus. E Deus ouviu? Deus ouviu? Ouviu? Mas ele não foi lá no monte, ele não foi lá não sei aonde, na igreja tal, com o pastor tal, com o líder tal. E Deus ouviu? Ouviu lá dentro da barriga do peixe, naquela condição. E não só ouviu, atendeu. Ou ele morreu lá dentro? Ele morreu, mas não lá dentro, né? Morreu depois, no corte de velhice. O que aconteceu com Jonas depois que Deus ouviu a oração dele? O que aconteceu com Jonas? Vamos usar um termo bonito. A baleia deixou ele lá na praia. A baleia não, o peixe. Para não dizer que a baleia, o peixe vomitou ele. Para não dizer que vomitou, o peixe chegou e falou assim: queridão, pode descer. Chegou no seu destino. Que bom que tomara que você tenha feito uma boa viagem. Da próxima nos encontramos. Não foi bem assim romântico, nem hollywoodiano, né? A baleia largou ele lá, o peixe largou ele lá, naquele estado. Mas o que aconteceu? Ele clamou
Deus ouviu e atendeu. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Não sei qual é a tua necessidade, não sei o que você está precisando, não sei o que você veio buscar hoje nessa noite. Eu não sei, e que bom que eu não sei, que eu não posso fazer nada por você. Mas tem alguém que pode. Se você clamar, Ele vai ouvir e vai atender. Então agora eu queria que você tivesse esse tempinho. Quando eles vão tocando aqui, eu quero que você clame a Deus. Eu não sei a tua necessidade, eu não sei o que está no teu coração, não sei como foi a sua semana, não sei como foi o seu mês. Nós estamos terminando o mês e talvez tenha sido um mês muito difícil para você, muito complicado. Mas não importa se o mês foi complicado ou não. Não importa a situação que você esteja, não importa onde você esteve. Clame que Ele vai te ouvir e vai te atender. Mas essa é uma decisão tua. Ninguém clamou por Jonas, estava sozinho lá. Então agora é o teu momento. Eu queria que você agora fechasse os seus olhos, não se preocupasse com quem é ao teu lado e comece a clamar a Deus. Clame a Deus, comece a colocar diante dele aquilo que você precisa. Se você quiser erguer as suas mãos, erga. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Ou seja, clame a Deus e deixe Ele agir, deixe Ele ouvir o que você está falando. Clame e deixa Ele ouvir o que você está colocando na presença dele. E daí que vem os milagres. Clame a Deus, Ele ouviu, me atendeu. Clame a Deus, Ele ouviu, me atendeu. Clame a Deus, Ele ouviu, me atendeu. É por isso que eu confio. Senhor, nós queremos chegar agora na tua presença, Senhor, nesse momento. Agora, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está ouvindo o clamor de cada um que está aqui. Senhor, tu conheces o coração de cada um que está aqui. Tu sabes, Deus, como eles chegaram nessa reunião, nesse culto. Mas agora, Senhor, é o momento onde eles estão clamando. Senhor, cada um na sua individualidade, cada um na sua particularidade, está chegando diante de Ti e colocando o seu clamor. Senhor, assim como cantamos essa música, nós sabemos que o Senhor está ouvindo. Deus, eu tenho certeza absoluta que o Senhor está ouvindo o que cada um está colocando agora na Tua presença. E eu também tenho certeza absoluta, assim como o Senhor ouviu a oração de Jonas, assim como o Senhor ouviu a oração de tantos outros servos, e o Senhor atendeu, o Senhor vai atender a oração, o clamor de cada um que está aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor atende, nós cremos que o Senhor é o Deus que faz milagres, nós cremos é o Senhor que cura, o Senhor que faz muito mais abundantemente além, é o Senhor que vai além do nosso entendimento, o Senhor que vai além, Senhor, de tudo aquilo que possa estar na nossa esfera humana. O Senhor vai além, o Senhor é o Deus do muito mais. Tu és o Deus que multiplica, Tu és o Deus que derrama, Tu és o Deus que alcança, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que faz de novo. Por isso, Deus, agora nesse momento, esteja ouvindo o Deus do clamor do Teu povo, esteja ouvindo o clamor de cada um que está aqui. Senhor, que seja um tempo de bênção, tempo de crescimento, tempo de graça, tempo do Senhor atender às necessidades e fazer os milagres em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que você possa estar desfrutando daquilo que Deus tem para você, que você possa estar levando aí essa palavra inicial desse culto e que você possa desfrutar de tudo que Deus tem para você. Pode se sentar, vou chamar aqui a pastora Cíntia, ela vai estar nos conduzindo nesse momento também de culto, também de adoração, também de clamor, também de atender às nossas necessidades, para que você esteja atento ao que Deus falará ao seu coração também nesse momento. Isso não é só um momento, parte da liturgia da igreja. Não, esse é o momento de Deus abençoar a tua vida, abençoar a minha vida através dos servos que Ele traz aqui. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Como foi o domingo? Depois de tantos finais de semana chuvosos, né? Ontem, né, tivemos sol bonito, hoje mais bonito ainda, glória a Deus. Aproveitei
Mateus, olhando para Jesus, como que ele administra as coisas, como que ele multiplica e principalmente como é os milagres, como é você colocar a fé nele, porque está interligado, é a videira verdadeira. Então eu quero trazer aqui para vocês Mateus 14, 13 até o 21. Quero mostrar para vocês a visão de Mateus sobre isso. Vai ser um pouquinho extenso, mas vai ser satisfatório. Mateus 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus tirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões ouviram falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os doentes. No 15, ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possa ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, dê-lhes vocês algo para comer. O 17. Eles lhe disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos. Mais uma vez, essa é a visão de Mateus, tá? Tragam-nos aqui para mim, disse ele, Jesus, e ordenou para a multidão que se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu. Deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos seus discípulos e este à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém? Então eu quero dizer para vocês que não tem, primeira coisa, não tem como você ter um milagre se você não quiser estar com ele. Veja, diz que Deus ele se comoveu de tão grande compaixão daquelas pessoas que estavam vindo, que no primeiro momento ele curou todos os doentes. Depois os seus discípulos, nesses discípulos estava Mateus. E aí Mateus, imagine se ele não foi ele que falou, provavelmente porque ele estava narrando, mas ele estava junto. Ele falou: manda esse povo embora, vai cidade vizinha ficar com ele, né? Já está ficando tarde. Mas Jesus queria a multidão ali. Jesus tem prazer em ter você com ele. Você acha que você vir à igreja, escutar a palavra de Deus, é porque você tem fome? Sim. Mas saiba que antes disso ele tem o desejo de você vir escutar. Aí ele fala assim: não, tem algo a vocês comer. Aí os discípulos falaram: como? Nós não temos nada. Aí depois eles foram, alguém ali ofertou 5 pães e 2 peixinhos. Não temos nada. Olha só, quando eu falo que a igreja ela tem o dever de ensinar, porque há um grande temor quando nós subimos aqui ou quando nós abrimos a Bíblia para ensinar alguém, porque isso é muito importante. Eu me coloco nesse papel, porque muitas vezes eu, como ministro da palavra, como profeta da palavra, às vezes acho que eu não tenho nada para dar. Diz que Deus dá graça e parte pão, mas para quem que ele dá primeiro os pães? Para ser dividido? Para os seus discípulos. Olha, eu fiz. Agora você, como servo do Senhor, como discípulo, você vai servir todo mundo. Então eu quero que você se coloque em pé agora. Eu estou aqui como ministro do Senhor. Eu estou aqui como profeta do Senhor, boca de Deus neste momento. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu sei que muitos aqui, às vezes tem alguns aqui que estão precisando de um emprego. Eu sei que alguns estão precisando de uma provisão dos céus, porque hoje é o último dia do mês e eu quero provocar vocês a uma oferta. Eu quero
precisam aumentar a carteira de clientes, precisam de uma nova ideia, uma nova inspiração que venha de Deus para aumentar esses valores. Eu preciso administrar melhor, eu preciso de um milagre, porque eu tenho um exame para fazer este mês muito importante e Jesus me chama e eu preciso muito. Eu quero provocar vocês neste momento. No último dia, o que você tem para plantar? O que você tem para oferecer? Naquela multidão, em outros livros fala que foi um jovem que se ergueu com fé. Eu tenho. Ainda muito jovem para entender que aquilo que ele tinha não era suficiente, mas com uma sensibilidade a tal ponto que aquele que ele estava escutando falar iria fazer um milagre. Se ele estava pedindo, iria fazer um milagre. Eu tenho certeza que muitos aqui precisam. Tem um envelope atrás das cadeiras de vocês. É um ato profético hoje. Aquele que está atento sem dizimar. Porque fala em Malaquias que a gente precisa provar de Deus, provar a Deus com aquilo que nós trazemos na casa do Senhor. Pessoas precisam de milagre, uma oferta ao altar do Senhor, porque eu creio e sei que a Alfilha é uma terra fértil. Em nome de Jesus. Ontem eu estudei um testemunho de um rapaz que ele estava falando e disse que em 2023 ele perdeu o pai dele. E quando o pai dele infartou, ele estava num rancho longe da cidade. E disse que a única coisa que ele orava a Deus falava assim: Deus, permita que eu chegue com meu pai em vida nesse hospital. E ele chegou. E aí ele começa falando assim: não tenho como reclamar de Deus, sabe por quê? Porque todo momento eu só pedia para Deus para que ele chegasse com vida no hospital. Eu quero chegar com vocês agora nesse momento para aumentar sua fé. Ele disse que não tinha, porque ele não teve fé de pedir para que seu pai vivesse. Ele chegou vivo no hospital, mas não permaneceu vivo, porque a fé dele foi só até ali. O que tem bloqueado a sua fé? Aonde está bloqueando a sua fé? Até onde ela vai? Você está com um Deus do impossível, aquele que cura, aquele que faz. Em nome de Jesus, deixa esse profeta, pega esse, como, sabe assim, envelope aí e fala assim: Senhor, eu vou dizimar esse mesmo penetrar, eu vou ofertar isso para multiplicar, eu sei, eu vou vir testemunhar. Ô Senhor, agora em nome de Jesus, Pai, eu peço, Senhor, pela sua igreja, eu peço, Pai amado, por cada um que aqui está, Senhor, que o Senhor venha multiplicar, que o Senhor venha sobre a vida dele, Senhor, venha abrir as portas do céu, que empregos, Pai amado, venham bater na porta dos seus filhos, trabalho, serviço, Senhor, aqueles que são prestadores de serviço, aqueles que vendem, Pai amado, ó Senhor, vão ser procurados, Senhor, esta semana, ó Senhor, agora em nome de Jesus, novas ideias, novos planos, ó Senhor, vai vir até eles, Senhor, sem igual, agora em nome de Jesus, derrama sobre sua igreja, multiplica o pão, multiplica o peixe, Pai amado, agora em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Podem trazer a sua oferta, trazer seu dízimo, agora em nome de Jesus. Confiamos em Deus. Obrigado por essa palavra, pastor. Vocês podem se assentar. Pastor, eu quase não preciso pregar mais. Pregou, já. Só falta fazer uma pergunta. Amém por essa palavra profética, desafiadora, que nos tira da zona de conforto. Precisamos ser tirados da zona de conforto para que a gente dê um passo à frente. E amém por isso. Vem tia Simone e
Balda, vem pra cá. Mônica, eu falei Mônica, não, você que entendeu errado. Tia Mônica, venha pra cá do tio Balda. E venham adolescentes, vem criançada, vem pra cá, vem. E tá tudo certo, a Mônica bem parecida com a Simone, tá tudo certo. Então de preto, hoje as duas, tal, beleza, duas jovens, né? Então fácil de se confundir. Depois você me agradece, Simone, aí, pelo elogio. Pelo elogio, ó. Amém? E que você ficasse em pé. Vamos pegar essa oportunidade da palavra profética. E eu quero que você profetize sobre a vida das nossas crianças. A gente tem visto tanta coisa ruim acontecendo nesses dias, tantas notícias horríveis. E que o Senhor esteja cuidando das nossas crianças. Então, eu queria que você estendesse as suas mãos para cá, como um ato profético. E você abençoe as vidas daqueles que estão aqui, daqueles que não estão aqui. Que o Senhor esteja guardando e protegendo, que eles possam continuar crescendo em graça e em sabedoria, os menores, os adolescentes, que é novos desafios, novas realidades, mas que o Senhor cuide do coração de cada um. Deus, te agradecemos por esse dia, pela tua misericórdia, pela tua graça, te agradecemos pela vida, Senhor, do ministério infantil, Senhor, das adolescentes, dos adolescentes que aqui estão, Senhor, que o Senhor esteja derramando da tua graça sobre a vida deles, guardando, protegendo, Senhor, livrando de todo o mal e de todo o, Senhor, perigo, Senhor, em nome de Jesus. Também quero colocar, Senhor, a vida da Mônica, a vida do Balda, na tua presença, que eles sejam agora pastores, Deus, na vida desse rebanho super precioso. Que o Senhor use a vida, Senhor, da Mônica, use, Senhor, a vida do Balda, e que eles sejam instrumentos do Senhor, cheios da tua graça, da tua misericórdia, para lançar boas sementes no coração, Senhor, desse ministério, desse rebanho preciosíssimo que o Senhor tem nos dado todo domingo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus esteja abençoando as nossas crianças, podem se assentar. Não sei se temos visitantes hoje aqui, acho que não, deu rápido aqui, acho que são todos da casa. Amém. Pela vida de cada um que está aqui e pelas bênçãos de estarmos juntos aqui. Então, amém por isso, amém porque estamos juntos. Mas se nós não temos visitantes, tem dois motivos: ou eles ficaram com medo do frio, ou você e eu não convidamos, não fizemos a nossa tarefa de casa, o olhe para Jesus. O olhe para Jesus é levar pessoas também a olhar para Jesus. Então, que essas cadeiras que ficaram vazias talvez sejam motivos de você estar olhando e falando, não, que venha alguém, que pessoas conheçam a oportunidade de conhecer Cristo, tenham a oportunidade de você instrumento, eu sou instrumento, todos nós somos instrumentos. Então fica aí o desafio para nós também, nesse sentido do ir de pregar o Evangelho e de levar pessoas a conhecer a Cristo, tarefa de todos nós. Na passada, a gente tem um aviso só, que é o aviso da quarta-feira, nosso culto roto. Então, quero te convidar a você vir a esse culto durante a semana. Eu sei que muitos trabalham, tem suas atividades, mas se você pode, coloque isso na sua programação. Se programe, dê prioridade para você estar aqui conosco na quarta-feira. O que Deus tem feito na sua vida, que você pode nos contar na quarta-feira. Talvez você vai ouvir o testemunho de alguém compartilhando o que Deus fez na sua vida. Isso vai te edificar, vai te levar a crescer, a se fortalecer. Você vai falar, puxa, mas fez na vida lá da Janete, então faz na minha também. Fez na vida do Antônio, faz na minha vida também. E você pode ser instrumento do Senhor. Às vezes você não sabe pregar, não sabe cantar, mas você sabe testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida. E essa, às vezes, a palavra tão impactante para quem está ouvindo. O sobrenatural, o mover de Deus na sua vida. E é no nosso culto de quarta que temos essa oportunidade. Então, se você pode, venha. Participe do culto, além da palavra, do tempo de comunhão. Você também pode abençoar pessoas contando o que Deus está fazendo aí na sua vida. Amém? Acho que é isso por hoje, né? Amém, amém e amém. Eu coloquei esse nome nessa conversa que eu quero ter com vocês hoje.
primeiro momento pode parecer o quê? Pode falar. Ah, pastor, isso é papo de... Isso, papo de coaching. Coaching é uma palavra em inglês que quer dizer técnico, treinador. Então hoje, muitos pastores fazem culto de coaching. Culto não, fazem curso de coaching. Eu não tenho nada contra, meus irmãos, a pastores fazerem o curso de coaching, desde que eles usem isso para levar pessoas para Jesus, desde que eles usem isso para levar pessoas para olhar para Jesus. Infelizmente, muitos pastores estão fazendo um curso de coaching para que aquelas ofertas venham para o seu bolso. E aí é muito perigoso quando você transforma a igreja num negócio. Quando você transforma a igreja no CNPJ, precisa faturar, faturar e faturar. Eu tenho um conhecido meu que é de uma outra igreja. E ele volta e meia repete a mesma pergunta para mim. Porque o parâmetro dele é diferente do meu. Ele fala assim: pastor, qual que é o faturamento lá da tua igreja? Você viu, Antônio? Mas é sério, ele pergunta sério. Porque na igreja dele, na denominação que ele frequenta, a régua é medida pelo faturamento. Então aqui, ó, se nós temos 100 cadeiras, eles têm uma média coaching, eles têm uma média de faturamento por cadeira. Bom, então se eu tenho 100 cadeiras, eu tenho que faturar 100 vezes X, que está lá na média do padrão da igreja. E daí a igreja, ela está dentro do batimento da meta pelo faturamento. Ou seja, o foco é o negócio. Ele não pergunta para mim assim: pastor, quantas pessoas você batizou esse mês? Pastor, quantas pessoas aceitaram Jesus na sua igreja? Pastor, quanto treinamento você deu lá? Pastor, o pessoal está replicando o curso do Olhe para Jesus nas suas casas? E, louvado seja o Senhor, temos aqui pessoas que estão replicando o curso. É uma bênção isso? Não. Qual é a régua do sucesso ou do fracasso da igreja? O faturamento. Então, meus queridos, às vezes a gente pode estar olhando uma palavra dessa como coaching. Não é isso. Volto a dizer, não tenho nada contra os pastores que fazem curso de coaching. Cuidado só com o foco, né? Cuidado com o foco, como tudo na nossa vida. Cuidado com o foco, cuidado com o objetivo que é dado. O bom é inimigo do melhor. Será que isso é verdade? Será que isso é só uma fala? Será que isso é uma palavra de coaching? Será que isso só serve para o mundo empresarial? Ou será que isso pode ser aplicado dentro da igreja? Para nós que conhecemos a Jesus, que somos de Jesus, como cantamos naquela música. Sou de Jesus. A música é fantástica. Ela começa com essa palavra: sou de Jesus. Se você é de Jesus, essa frase encaixa na tua vida? Sim ou não? Vocês não têm opinião sobre isso? Sim. Sim, alguém com coragem. Sim ou não? Sim. Quem acha que não? Isso é do demônio. Sai para lá, Satanás. Isso não cabe a nós. Alguém? O bom é inimigo do melhor. Vou dar um exemplo para você. Eu, de vez em quando, dou uma enganada no violão. Não tem ninguém para tocar, eu toco. Mas o meu violão é de médio para ruim. Mas se eu colocar na minha cabeça que eu toco um monte, que eu sou um cara acima da média, eu vou chegar no melhor, ou eu vou estar tocando aquele chazinho com pão, vou chá com pão sempre? O que vocês acham? Chá com pão. Por quê? Porque na minha cabeça eu já sou bom. Então, já sou bom, então eu não preciso ficar melhor. Mas se eu entender, não, eu até engano, junto com o pessoal, né, o cara está tocando teclado, a Vale está tocando baixo, lá o Diego está tocando a bateria, então no volume, no conjunto da ópera, eu até engano no violão. Mas o meu violão pode ficar melhor. Coube dentro da igreja. No que você se acha bom? Mas
pode ficar melhor. E aqui você pode levar um pouco para o teu lado pessoal, porque isso também serve para o nosso lado pessoal. Eu sou muito tímido. Eu sou tímido. Graças a Deus eu tenho essa dificuldade. Mas digamos que você é tímido. Mas você precisa, lá na sua empresa, no seu negócio, exercer uma certa liderança sobre pessoas. Para você assumir um cargo de supervisor, de gerente, de diretor, você precisa se relacionar com pessoas. Para você vender, você precisa se relacionar com pessoas. Mas você é ruim de relacionamento pela sua timidez. O que você precisa ficar? Você precisa ficar melhor. Você precisa ficar melhor. Para isso você vai precisar, primeiro, entender que você não é bom nesse quesito. Então você vai ficar melhor. Ou seja, quando nós conseguimos entender isso, eu posso dar passos que vão me levar a melhorar. E veja, meus irmãos, aqui eu não estou pregando sobre prosperidade, sobre você não estar satisfeito com o que Deus lhe deu. Pastor, eu tenho um carro bem velhinho, mas eu louvo a Deus por ele. Amém, meus irmãos, você não está dando a pé. Você está com o carrinho velho, bênção. E se você conseguir juntar um dinheirinho, você vai trocando, mas fique feliz com o que você tem. Pastor, a minha casa não é uma mansão, mas eu me sinto muito bem lá. Amém. Esteja feliz com o que Deus te dá. Não é nesse sentido, é no sentido de você pessoalmente crescer, evoluir. Ou seja, o bom é inimigo do melhor. Será que espiritualmente cabe essa palavra? Será que espiritualmente cabe essa palavra para nós? Sim ou não? Espiritualmente pensando, dá para levar essa palavra que o bom é inimigo do melhor? Vamos fazer um exercício? Vamos fazer um exercício. Pastor, eu vou domingo, quase todo domingo eu vou na igreja. Vou lá no culto. De vez em quando apareço na quarta. De vez em quando eu venho na sala de oração. De vez em quando eu faço uma coisa ou outra. Pastor, não está bom? Está bom ou não está bom? Está bom ou não está bom? Está bom. Mas pode ficar melhor? Pode ficar melhor. Pastor, eu oro de vez em quando eu lembro. Quando eu lembro, eu oro. Quando eu não lembro, eu não oro. Pastor, quando dá um tempinho, eu leio a Bíblia. Quando não dá, não leio. Tá bom. Tá bom. Mas dá para ficar melhor. Ou seja, nós cantamos ali, já foi na primeira música, a diferença de estar no raso ou no profundo. Cantamos, vocês se lembram? Vocês estão lembrados da letra? Eu gosto de prestar atenção na letra das músicas. A letra da música é um contrato verbal que você está fazendo. Você está cantando, é um contrato verbal. Se você vai cumprir o contrato, é outra história. Se eu cumprir o contrato, é um contrato verbal. Então eu gosto de prestar atenção. E lá dizia, eu posso viver o raso, ou eu posso viver o profundo. Viver o raso é bom? É bom? É bom. Pastor, eu vou na praia porque tenho muito medo da água, então eu fico com a água aqui no máximo pela canela. E está ótimo, para mim está bom. Mas se você vencer o medo, e talvez você conseguir entrar um pouquinho mais, e deixar a água talvez pela cintura, pelo peito, você vai sentir uma sensação muito diferente em relação ao movimento do mar. Mas para isso, o que precisa acontecer? Uma decisão de sair do bom e ir para o melhor. Ou seja, o meu relacionamento com Deus, eu acho que é bom, pastor. Mas será que pode ficar melhor? Nosso relacionamento com Deus pode ficar melhor? Sim ou não? Sim. O nosso relacionamento com Deus pode ficar melhor? Sim. Sim. Mas isso depende do quê?
de uma mudança de pensamento. Ou seja, Deus ele é infinitamente grande, maravilhoso, misericordioso, e nós nunca, seres humanos, entenderemos a dimensão de Deus. Mas eu posso entender que eu posso me aproximar mais a cada dia, eu posso me aproximar mais a cada dia, e eu posso conhecê-lo mais a cada dia, eu posso estar mais perto a cada dia, para que eu possa ficar melhor com Ele a cada dia. Quando nós entendemos isso, eu começo a ter ação, eu começo a dar passos em direção a isso. Voltando ao exemplo do violão, se eu quero ficar melhor no violão, o que eu tenho que fazer? Estudar mais um, talvez ir para a aula de violão, dedicar mais horas. Para aqueles que tocam, sabe, tem aquelas notas mais simples, mas tem as mais complexas, né, Fernando? Aquelas que exigem mais, aquelas que são mais difíceis, aquela que precisa de mais treinamento, senão eu não vou ficar melhor. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje, antes da gente ler o texto, e avalia você está bom? O teu relacionamento com Deus é bom? Você diria que é bom? Sabe aquelas pesquisinhas que a gente responde? Ruim, regular, bom, ótimo, excelente? Você já respondeu questionamento sobre isso? Várias perguntinhas que você vai lá, você acessa a internet, acontece uma coisa lá, você é atendido por alguém, vem lá a pesquisinha, né? Ruim, péssimo, ruim, regular, bom, ótimo. Na tua avaliação, você e Deus, você está no péssimo, no ruim, no regular, no bom ou no ótimo? Dá para ficar melhor? Quero trabalhar um pouquinho esse assunto com você. Dá para ficar melhor? Dá para ficar melhor. O nosso relacionamento com Deus deve ficar melhor a cada dia. Não é que dá, deve, porque não tem limites. Nós nunca chegaremos no limite de Deus. Então dá para melhorar a cada dia. Como é que isso pode acontecer? Quero ler o texto com você. Coloca lá, Maria, para nós. Marcos, capítulo 10, do 17 ao 22. Depois você pode ler todo o capítulo 10. Eu vou ler só alguns versículos para a gente desenvolver essa ideia do bom ou do melhor. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Jesus respondeu: ninguém é bom exceto um, que é Deus. Você não conhece os mandamentos? Não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. No conceito dele era bom ou ruim? Esse cara, no conceito dele, era bom ou ruim? Era bom, né? Ele coloca isso, né? Esses 6 itens, 6 mandamentos que o Senhor Jesus fala. Ele diz: não, eu faço isso desde a minha adolescência. Eu sou um cara bom. 21. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta uma coisa a você. Vá, vende tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. E o 22. E aqui, queridos, ficou a diferença do bom para o melhor. Aqui ficou a diferença do bom para o melhor. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Esse homem ficou motivado a ir para o melhor, ou falou assim: não, já está bom para mim. Esse homem teve um encontro com Jesus, e vamos lá, vamos
por Jesus como um grande coach, um grande técnico, um grande treinador, o melhor do universo, porque criou o universo. E esse treinador, esse técnico, olha para aquele homem e fala assim: quer ficar melhor, pastor? Quer ficar melhor? Então vai vendo tudo que você tem e depois vem e segue. E ali aquele homem precisou tomar uma decisão na vida dele: se ele avançava para o melhor ou ficava lá paradinho no bom. E é isso que eu quero falar com você hoje. Eu quero que você saia hoje desse lugar, desse culto, desafiado a ir para o melhor. Ir para o melhor com Deus. E agora estou falando do conceito espiritual. Eu quero que você vá para um lugar melhor com Deus. Como é que isso pode acontecer? Nós já vamos descobrir. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trata o nosso coração através da tua palavra, Senhor. E agora que o Espírito Santo esteja ministrando o meu coração, mas o coração de todos aqueles que aqui estão, para que todos nós possamos ser desafiados, Senhor, a sair do bom e ir para o melhor todos os dias. Em nome de Jesus. Primeiro ponto aqui que eu quero conversar com você: esse homem, ele está nos 3 evangelhos. Essa história está nos 3, são os sinóticos, está nos 3, que é Mateus, Marcos e Lucas. Essa história. Então, queridos, quando isso acontece, quando o mesmo texto, o mesmo fato é contado nos 3 evangelhos, é por isso que é bem importante. Isso marcou a história. Marcos, Mateus e Lucas retratam, lógico, a sua versão, a seu olhar diferente sobre o mesmo texto. Esse homem, se você ler os textos lá, os livros, alguns dizem que ele era ligado ao Sinédrio. Ele era alguém muito importante, ao líder dos judeus, era alguém muito importante, conhecimento. Outros colocam ele como alguém de muito destaque na sociedade, alguém que vem de uma família muito tradicional, ou seja, era alguém que tinha conhecimento do mundo espiritual. Ou seja, não era um ignorante, não era um neófito, era alguém que sabia e conhecia do mundo espiritual. E esse deve ser o nosso primeiro desafio: o quanto você e eu conhecemos desse livro. Quanto nós conhecemos desse livro? O quanto eu e você lemos esse livro? O quanto nós estudamos esse livro? O quanto nós meditamos sobre esse livro? Porque, meus queridos, quando eu e você não conhecemos a Bíblia, você pode aceitar qualquer conceito. Quando eu e você não conhecemos o que a palavra de Deus nos diz, se alguém pergunta para você quanto a igreja fatura, você pode achar isso normal, porque você vê as palavras de dízimo, de ofertas, e fala: realmente a igreja entra uma grana, tal. Então medir a igreja pelo faturamento talvez não seja errado. Mas quando você entende a palavra de Deus, fala assim: epa, alto lá. A igreja não é medida por essa régua. A igreja não é medida por esse conceito, porque esse não é o objetivo da igreja. Ou é? Nós estamos aqui para faturar. Você vem aqui porque eu quero o seu dinheiro, a grana. É esse o objetivo da igreja? Não é? Lógico, a igreja precisa pagar o aluguel, precisa pagar a energia, precisa investir no som. Enfim, a igreja tem despesas, precisa pintar, precisa cercar a luz. Ou seja, isso faz parte de ser igreja, mas não é o nosso objetivo maior. Então, quando eu conheço a palavra de Deus, eu falo assim: não, querido, desculpe, você está com o conceito errado. Talvez aonde você está, o conceito é errado. Nós não enchemos a igreja para ter mais faturamento. E quando a gente vê um dia que vem menos, fala assim: hoje vai entrar menos grana, foi mal, hein? Hoje vamos faturar menos. Não é por aí. Não é esse o objetivo.
mas eu preciso conhecer. Então, isso é muito importante na tua vida e na minha. Porque se você quer partir para o melhor, você precisa entender que nós precisamos conhecer o Evangelho, conhecer a Bíblia, conhecer os conceitos. Para pastor é difícil, é de fato. Mas quando eu e você começamos a dar passos nessa direção, nós podemos ter um entendimento maior. Tem uma passagem que fala dos bereanos. Os bereanos eram um povo muito estudioso, e os bereanos tinham uma característica: eles participavam de um culto como esse. O pastor pregou sobre Marcos 10, 17 a 22, e deu um foco em sair do bom e ir para o melhor. Sabe o que os bereanos faziam? Para casa, pegavam o texto e estudavam, para ver se o pastor tinha pregado com sabedoria ou não. Pastor, o que é isso? Está duvidando da sua palavra? Não está duvidando da minha palavra, nem de qualquer outra palavra. Mas, queridos, isso é Bíblia. E nós temos que entender isso, para que eu saia do bom e vá para o melhor. Se alguém perguntar para você e falar assim: fulano, Jair, por que lá na tua igreja, é assim que eles falam, né? Lá na tua igreja, vocês não batizam crianças? Por que vocês não batizam crianças? Vou te dar o telefone do pastor, liga para ele lá que ele vai te ajudar, ele vai resolver para você. Veja, isso pode acontecer, beleza? Nós estamos aí para isso, né, pastor? Mas será que você não deveria saber isso? Falou, não sei agora, mas vou te responder. Vou estudar o texto. Pastor, o que fala sobre isso? Por que a gente é assim? Nós temos que conhecer dessa palavra, para nós irmos do bom para o melhor. Vamos no básico? Por que Jesus morreu na cruz? Por que ele sofreu? O que você vai dizer? Por que ele teve que passar por isso? O que você vai dizer? Isso é sair do bom e ir para o melhor. Você vai ser usado pelo Senhor. Por que nós fizemos um curso aqui de 8 semanas? Para sair do bom e ir para o... Não quer dizer que a gente tenha todos agora grandes teólogos que fizemos o curso, não é isso? Mas a gente deu um passinho. Ou seja, queridos, isso é importante. Esse homem chega até Jesus e ele chega com algo muito bom no seu coração. Ele chega de forma correta, ele chega de uma forma certa, reconhecendo o poder, a sabedoria e a liderança espiritual de Jesus. Ele chega e ele, a primeira coisa que ele faz, ele se ajoelha, ou seja, mostrando humildade, mostrando que realmente aquele homem estava ali, era um homem enviado por Deus, era alguém que falava algo de Deus, e ele chega muito correto na sua postura, e eu creio que foi de coração, não foi para fazer bonito, não foi para mostrar para os outros, até mesmo porque, veja, ele era um homem importante. Se você olhar aqui, lá no versículo 17, deixa eu ver aqui, no 17, bem no comecinho, diz assim, quando Jesus ia saindo, um homem correu à sua direção. Isso talvez para você não diga nada, correu à sua direção. A gente vê o ônibus atrasado, sai correndo para chegar no ponto e pegar o ônibus. E às vezes o ônibus não para, né, Adriana? O ônibus vai embora lá, deixa você na mão. Então essa correria para nós é fácil, eu corro rápido para atravessar a rua, está vindo um movimento. Para nós o correu é comum, mas para eles não. Para quem era importante naquela época, ele não corria. Sabe por que ele não corria? Porque um homem importante, ele andava, e quem queria falar com ele esperava. Eu sou importante, eu sou fariseu, eu faço parte da liderança, eu vou andar sem correr, e o pastor Jefferson quer falar comigo, ele espera. Esse é o conceito. Mas quando você vê lá que ele corre, ele quebra um paradigma, ele quebra algo que já era cultural. Ele era alguém importante, ele era alguém de destaque, mas ele correu em direção ao que era mais importante que ele, que era o Senhor Jesus. E esse é o primeiro ponto que eu e você precisamos ter na nossa mente. Eu preciso de Jesus. Quem corre atrás dele
dele sou eu. Não é ele que corre atrás de mim. Eu preciso dele. Ele é o mais importante. Então, se ele é mais importante, corro eu. Quando eu entendo isso, eu começo a colocar Jesus no seu patamar, devido e merecido. Ou seja, se eu quero sair do bom e ir para o melhor, eu começo a entender que eu preciso correr atrás de Jesus, porque Ele é o melhor. E Ele sempre será o melhor. E não terá outro melhor do que Ele, nunca. Ou seja, então eu estou sempre indo atrás de Jesus. Eu estou sempre correndo atrás de Jesus. E eu estou chegando e me humilhando diante dele e falando: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua graça. Eu preciso da Tua misericórdia. Eu preciso do Teu amor. Eu preciso da Tua interferência na minha vida. Eu preciso do sobrenatural acontecendo na minha vida. Eu preciso do Senhor, não de homens. Veja, meus queridos, o Senhor Jesus sempre fará milagres na nossa vida usando homens. Usando pessoas. Você está com enfermidade, você vai no médico. Não é o médico que vai te curar. Deus vai usar aquela pessoa. Você vai tomar o remédio. Deus vai usar o remédio. Você vai procurar: puxa, pastor, eu estou com um sentimento ruim no meu coração. Preciso confessar isso para alguém, abrir o meu coração. Tem os psicólogos cristãos que servem a Deus. Você vai lá e você vai abrir o seu coração, vai conversar com Ele. Mas não é Ele que vai resolver. Ele vai ser um instrumento de Deus para curar a sua vida. Isso em tudo na nossa vida. Tudo. A empresa que você trabalha, não é ela que abençoa a tua vida. Deus usa aquela empresa para abençoar a tua vida. Ou seja, se a empresa está crescendo e você está lá dentro, Deus está fazendo aquela empresa crescer para abençoar a tua vida. Os teus negócios. Você que é profissional liberal, Deus tem trazido novos negócios. Amém? Mas não é para você pensar: eu sou super bom, sou melhor da face da terra. Não. Deus tem abençoado a minha vida. Ele tem trazido pessoas, negócios, propostas, oportunidades até mim para abençoar, mas é por Ele. Não porque eu sou bom, é por Ele. Quando eu entendo isso, a minha vida começa a ter uma outra ótica, um outro entendimento. E aquele homem chega até Jesus, e ele se refere a Jesus como bom mestre. Jesus ali, ele estava sendo representante de Deus na terra. Ele disse: não, bom é Deus, porque Deus é bom na sua essência. A essência de Deus é boa. Sempre é isso que Jesus se reforçava: olha, Deus é bom. Deus é bom, é a essência dele. E aquele homem vai e fala algo interessante ali para Jesus. Veja, ele já conhecia das leis, ele já conhecia da promessa, ele já conhecia sobre vida eterna. E dando uma olhada para todos nós aqui, todos nós já sabemos sobre isso. Todos nós já temos experiência sobre isso. Sobre vida eterna. E aquele homem fala com Jesus e ele pergunta para Jesus algo que estava no coração dele. Ele queria sair do bom e ir para o melhor. Viver aqui na terra é bom? É bom ou não é bom? É bom. Tem as dificuldades, tem as lutas, tem as batalhas, mas é bom viver. Não é verdade? O Senhor nos proporciona uma vida boa aqui na terra. Mas o que é o melhor? O que é o melhor? O que é o melhor? A vida eterna. Estar com Cristo é o melhor. Então esse homem queria sair do bom, queria entender como sair do bom e ir para o melhor. Vida eterna. E é isso que ele fala com Jesus. Ele não vai para Jesus e diz assim: Jesus, como é que eu posso ganhar mais dinheiro? Jesus, como é que eu posso atender melhor os meus clientes? Jesus, como é que eu posso ter uma ideia que até agora ninguém teve e arrebentar aí no mundo dos negócios? Como é que eu posso ser o melhor influencer? Né? Essa palavra hoje é tão bonita, né? Todo mundo é influencer hoje, né? Assim, é uma coisa linda, né? E a gente vê um monte de nego indo para cadeia, mas é influencer. Quer dizer,
influencer, está preso. Influencer, está trabalhando com Comando Vermelho, o PCC, influencer. Nada contra os influencers, não é nada disso, por favor. Mas o influencer hoje tem que tomar cuidado, né? O que ele está influenciando aí? Queremos o melhor. Você quer o melhor? Você quer o melhor? Você quer uma vida melhor com o Senhor? Você quer uma vida melhor? E ele pergunta lá, Jesus, como eu posso ter a vida eterna? O melhor. Eu não sei se tem algo melhor no céu. Creio que não. Eu acho que quando a gente chegar lá, chegamos no melhor. Vida com Cristo. Lá não tem conta para pagar, não tem dor. Lá vai ser maravilhoso. Não tem que levantar cedo para trabalhar, né? Viajar. Ou seja, lá vai ser o melhor. E ele chega para Jesus e diz: Jesus, como é que eu consigo a vida eterna? E Jesus olha para aquele homem. E o que o Jesus vê naquele homem? Alguém que precisava sair do patamar do bom e ir para o patamar do melhor. Né, Tiago? Melhorar as miniaturas. Qual é o desafio? E aí Jesus olha para ele com compaixão. O texto fala que Jesus sentiu compaixão dele. Ou seja, amor. Porque Jesus é amor. Ele nos ama. E ele nos ensina com amor. E ele olha para ele e diz assim: olha, você tem que cumprir os mandamentos. E aí começa: não matar, não roubar, não adorar falsos deuses. E vai com 6. O último é honrar pai e mãe. Aí aquele homem fala assim: não, estou tranquilo, porque isso eu já faço desde a minha adolescência. E talvez eu e você, quando nós pensamos no nosso relacionamento com Deus, a gente pode cometer esse mesmo erro. Não, eu já estou na igreja há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, nasci no lar cristão, me criei dentro da igreja, nunca me desviei. Ou seja, estou tranquilo. E esse homem confortavelmente fala para Jesus: Jesus, eu faço isso desde a minha adolescência. Senhor, eu estou no caminho certo, eu já sou bom, porque eu já faço isso. Aí Jesus olha para ele e olha para nós. Jesus olha para ele e olha para nós. Daí Jesus fala assim: não, estou tranquilo, então está fácil. Faz o seguinte: vai e vende tudo que você tem, distribui aos pobres, volta aqui e me segue. O que acontece com aquele homem? O texto fala que ele sai da presença do Senhor triste, chateado, decepcionado com a resposta. Meus queridos, Jesus queria que ele se tornasse pobre. Vendesse tudo, tal, não tivesse mais nada. Era esse o objetivo de Jesus? Não era. Mas Jesus queria que aquele homem o servisse de todo o seu coração. Porque se ele servisse o Senhor de todo o seu coração, ele sairia do nível do bom e iria para o nível do melhor. E talvez hoje, nessa noite, o teu desafio e o meu para aquele homem era vender tudo o que ele tinha, entregar aos pobres e seguir Jesus. Qual é o desafio para você e para mim hoje? Se eu quero sair do meu nível, que eu posso me considerar bom, e eu quero ir para o melhor do Senhor, o que Ele quer que você faça? O que você precisa mudar? O que você precisa entender? Que talvez você tenha que deixar de lado, que isso não agrada ao Senhor, para que você possa dizer: não, Jesus, então eu vou mudar isso, para que o Senhor me leve a um novo patamar, que eu saia do raso
e vá para o profundo. E meus queridos, isso é diário. Sabe quando isso vai mudar na nossa vida? Quando Jesus voltar, ou quando eu morrer. Porque quando eu morro, Jesus vem para mim, certo? Morri, Jesus veio para mim, meu tempo aqui acabou, game over para mim. E quando ele voltar, para todos nós. Ou seja, nesse momento nós vamos precisar, ou podemos, não precisamos mais nos preocupar com melhoras no mundo espiritual. Não precisamos mais melhorar nada na nossa vida, porque chegamos no topo. Ou estar com Ele e desfrutar a vida eterna maravilhosa que Ele tem para nós, ou aí arcar com as consequências. Então, meus queridos, o que eu e você precisamos fazer? Aquele homem leva uma ducha de água fria, porque ele não olha para Jesus e fala assim: então tá, Jesus, beleza, me dá aí uma semana para eu fazer todos os negócios, daqui uma semana eu volto. Pobre, mas volta aqui. E eu tenho certeza, assim, isso é lógico, não está na Bíblia, isso é o meu, acho. Se ele falasse isso para Jesus com verdade, Jesus ia dizer: não, tranquilo, então começa a me seguir agora, não precisa fazer mais. Por quê? Porque Jesus não queria deixar o pobre, Jesus queria medir o coração dele. Maria coloca para nós lá, Mateus 6,33. Mateus 6,33. Sair do bom, ir para o melhor, tem que pagar preço. Se eu quero melhorar a minha qualidade no violão, eu tenho que estudar mais. Eu tenho que procurar fazer as notas de pestana, que é muito mais difícil. Dói o dedo. As difíceis, com sustenido, bemol. Mas eu quero ir para o melhor. Ou seja, eu tenho que pagar o preço. E o preço está aqui em João, Mateus 6,33, diz assim, ó: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, busque a mim em primeiro lugar. O que isso quer dizer? Não tenha nada acima de mim. Aquele homem, o coração dele estava onde? No que ele tinha, nas riquezas, nas finanças. E aí não dava para Mateus 6,33 encaixar na vida dele, porque Jesus não era o primeiro. O primeiro era as finanças. E ele queria ter a vida eterna e continuar tendo aquilo que era mais importante para ele. Mas Jesus quis dizer: ó, querido, eu sou o mais importante. Eu sou o mais importante. Todas as demais coisas, se você me colocar em primeiro lugar, eu vou acrescentar na tua vida. E ele está falando isso para nós também. Nós queremos melhorar a nossa vida com o Senhor, nós queremos estar mais próximo dele, nós queremos ter os milagres dele acontecendo na minha vida. Eu quero atrair as bênçãos de Deus na minha vida. Eu quero que o Senhor olhe para mim e derrame graça sobre a minha vida, sobre a minha esposa, sobre os meus filhos, sobre o meu marido, sobre os meus negócios, sobre o meu emprego, sobre as pessoas que estão ao meu redor. Eu quero tudo isso. O que eu tenho que colocar em primeiro lugar? O Senhor Jesus. Mas o que pode impedir de todas essas coisas acontecerem na minha vida, ou de não acontecerem? O que pode impedir? Se tiver outras coisas em primeiro lugar. Aí eu não vou sair do bom. Eu estou aqui, vivendo a minha vida com Deus. Talvez vivendo a minha religiosidade com Deus. Mas eu não estou vivendo o meu melhor com Deus. Eu não estou vivendo o meu melhor com Deus. As pessoas não olham para mim e veem um servo de Jesus. Eu sou de Jesus. Essa música que nós cantamos começa: sou de Jesus. Para ser de Jesus eu preciso ser o melhor. Melhor. Ser de Jesus requer de mim ser o melhor. Todos os dias. Vencer coisas que podem tirar o Senhor do primeiro lugar na minha vida. E elas são diferentes na minha vida e na sua. Talvez na minha vida sejam vários pontos, na vida de vocês sejam outros pontos, com certeza. Vivemos realidades diferentes, momentos diferentes,
situações diferentes, ou seja, talvez itens sejam diferentes na minha vida e na sua, que impedem que o Senhor Jesus seja o primeiro. E aí eu não consigo sair do bom e ir para o melhor. Em nome de Jesus, que eu e você não saiamos hoje desse culto como aquele homem. Coloca lá o versículo 23, 22, eu acho. Mateus 10, 22, deixa eu ver se é esse. É o finalzinho dele. 23. Então, é Marcos, desculpe, Marcos. Alguém presta atenção. Que eu não prestei atenção. Não lá, pulei. 23. Então é o 20, não, é o 24. É o próximo. O meu aqui. Não, Marcos 10, 22. É isso mesmo. Marcos 10, 22. Sim. Diante disso, o homem ficou. Se você colocar na aqui. Mas está aqui. Agora sim. Diante disso, o homem abateu-se. E é essa palavra. Diante disso, o homem abateu-se profundamente. O que está escrito lá? Da onde? Da onde que ele se retirou? Ele se retirou da onde? Da presença de Jesus. Esse erro, eu e você não podemos cometer. Esse erro, eu e você não podemos cometer. Sair da presença de Jesus. Não podemos sair da presença do Senhor. Se eu quero ir para o melhor, eu não posso abater o meu coração por abrir mão de alguma coisa. E eu não sei que o Espírito Santo está tocando aí no seu coração. Eu sei que ele está tocando no meu. Coisas que eu preciso abrir mão para ter o melhor, para continuar na sua presença. Aquele homem perde a grande oportunidade de continuar aonde? Na presença do Senhor Jesus. Que é o melhor lugar que nós podemos estar. Na presença do Senhor. Por quê? Porque o coração dele ficou abatido. E ele se retira da presença do Senhor. Que isso não seja na sua vida nem na minha. Que nós nunca venhamos a nos retirar da presença de Jesus por um preço que precisamos pagar. E os preços vêm dos filhos. Diferente para nós. Quais são os preços que eu e você precisamos pagar para continuar na presença dele? Para dar um passo de ir para o melhor. Eu queria que você ficasse em pé agora, nesse momento. E eu quero orar com você. Eu quero orar comigo. E eu não vou fazer apelo aqui para a gente vir na frente, porque essa palavra é para todos nós. Essa palavra é para todos nós. Por quê? Porque enquanto Jesus não voltar, ou enquanto eu não morrer, estiver vivo, eu preciso tirar coisas que estão entre a minha vida e a presença do Senhor. Eu preciso tirar coisas do meu coração, da minha mente, que me impedem de colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Porque a hora que eu vou tirando essas coisas, o Senhor vai tratando a minha vida e vai me abençoando, porque eu vou chegando mais próximo dele e eu vou caminhando para o melhor. Quer caminhar para o melhor, espiritualmente falando, vá tirando coisas que estão entre você e o Senhor Jesus. Quais? Não sei, tenho certeza que o seu coração está dizendo isso. Eu tenho certeza que no coração de cada um aqui, o Espírito Santo está apontando coisas que você precisa tirar.
para você dar passos para o melhor. E quando você avança para o melhor, você vai descobrindo, você vai desfrutando, você vai recebendo, vai sendo acrescido na sua vida o melhor do Senhor Jesus, que é o que eu e você queremos todos os dias. E isso é um processo, meus queridos, diário. Hoje eu estou trazendo esse assunto aqui, mas amanhã você tem que trazer a sua memória. Na terça-feira você tem que trazer, na quarta você tem que trazer, na quinta e por aí vai. A gente tem brincado e rido, cara. Aqui é uma situação que ela viveu lá na escola, mas é a grande verdade, não é, Kevin? Vencer obstáculos como esse que às vezes nos tiram da presença de Deus. Mas tirando isso da minha vida, isso não me pertence mais. Isso não me pertence mais. E a gente sai do engraçado, do sério. Do sério. Por quê? Porque eu estou olhando para Jesus. Eu estou buscando nele. Aquele homem olha para Jesus. Ele faz o correto até um determinado ponto. Ele vai bem até um determinado ponto. Olhando para Jesus, buscando Jesus, perguntando para Jesus. E quando Jesus responde, o que ele faz? Retrocede. A Bíblia, o texto fala que ele se abateu e se retirou da presença do Senhor. Que eu e você nunca viemos a fazer isso. Não importa o que aconteceu na nossa vida. Não importa o preço que o Senhor pediu para mim e para você. Pague o preço, mas continue na sua presença. Continue dando passos para o melhor. Porque isso é algo que não tem valor, meus queridos. Não tem preço eu poder viver o que o Senhor tem para mim de melhor. Isso é uma tarefa individual. O Antônio não pode fazer isso pela vida. A Ivanilda não pode fazer isso pela Dai. A Dai não pode fazer isso pela Maria. Não dá. É individual. Ou seja, esse entendimento é individual. Mas quando eu e você entendemos isso, o sobrenatural de Deus começa a acontecer nas nossas vidas. Então eu quero muito nesse momento deixar esse desafio para você. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Deixa Deus mover no seu coração. Tira aquilo que impede que Ele seja o primeiro na tua vida e caminhe para o melhor. E nunca saia da sua presença. Senhor, obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Deus, eu tenho certeza absoluta que essa palavra veio de Ti, Senhor, nos nossos corações, inclusive no meu. Senhor, e que nós possamos estar meditando sobre ela, que nós possamos estar levando isso, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, nos nossos dias. Deus, quando sairmos daqui, Senhor, quando chegarmos à nossa casa, amanhã, quando nós começarmos um novo mês, que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Senhor possa estar, Senhor, mudando os nossos corações, Senhor, que nós saiamos daqui desafiados a darmos passo para o melhor, Deus. Senhor, que em nome de Jesus ninguém aqui retroceda ou saia da Tua presença, Senhor, mas que nós, todos nós, possamos estar dispostos a pagar o preço que for necessário para continuarmos diante de Ti, para continuarmos caminhando para o melhor, como servos de Jesus, como homens e mulheres que conhecem a Cristo, que vivem o verdadeiro Evangelho. Deus, homens e mulheres que forem chamados para uma nova vida, para uma nova realidade. Senhor, que isso seja na vida de todos nós. Senhor, talvez começando nas nossas casas, nos nossos relacionamentos. Deus, depois onde trabalhamos, com pessoas que nos relacionamos. Senhor, que as pessoas olhem em nós e vejam homens e mulheres que servem a Deus e que caminham para o melhor daquilo que o Senhor tem para nós. Jesus, nos dê força, nos dê ânimo, nos dê capacidade, Senhor, e que nós possamos vencer tudo aquilo que possa nos impedir de avançarmos, Senhor. Deus, que o Senhor nos dê força e coragem para retirar das nossas vidas tudo aquilo que impeça que o Senhor seja o primeiro na nossa realidade, Senhor, na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra agora, Senhor, toda restrição, todo vício, toda mentira,
tudo aquilo que não possa vir de Ti, Senhor, toda ação maligna, toda, Senhor, ação diabólica nas nossas vidas, que caia por terra em nome de Jesus, e que nós possamos avançar para o melhor, Senhor, como servos, como aqueles que entendem o plano de Deus para as nossas vidas. Senhor, que nós possamos fazer a diferença na vida das pessoas que ainda não Te conhecem, através do nosso exemplo, do nosso comportamento. Senhor, que nós possamos ser verdadeiros Cristos, aonde vamos, aonde andamos, Deus, o testemunho verdadeiro da transformação que o Senhor Jesus faz nas nossas vidas. Ô Senhor, nos alcance com a Tua misericórdia, nos dê ânimo, coragem, que os milagres venham até nós, Deus, pela mudança do nosso comportamento, que os milagres, as bênçãos do Senhor venham às nossas vidas, porque o Senhor vê em nós corações diferentes. Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo mover do Teu Espírito Santo, obrigado por essa igreja, Senhor, que se reúne hoje nessa noite. Obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui. E obrigado, Deus, pelo privilégio de entendermos a Tua palavra, Senhor, e nela refletirmos. Senhor Jesus, obrigado mais uma vez, que a Tua misericórdia se derrame sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que não puderam estar hoje nesse culto, daqueles que por acaso estão doentes, Deus, enfermos. O Senhor esteja os alcançando pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam hoje e para sempre nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Dá um abraço a alguém e diz: ó, caminhe para o melhor. Caminhe para o melhor. Dá um abraço, boa noite. Deixa essa palavra aí na vida dos meus irmãos.